No século XIX, a Grã-Bretanha era a potência mais desenvolvida do mundo e era responsável por grandes trocas comerciais. Um de seus parceiros era aquela que seria a atual China, que apesar de vender muitas mercadorias para os britânicos, não importava quase nada que eles produziam, mas tinha um produto que interessava os chineses: o ópio. Os britânicos transportavam o ópio em larga escala de forma ilegal e muitas vezes obrigavam os chineses a consumi-lo, o que fez com que muitos cidadãos se tornassem dependentes e aumentasse ainda mais o mercado. A venda era tanta que prejudicou a economia da China, prejudicou a saúde de seus soldados e acabou levando a China a proibir a importação do ópio. Esse fato, aliado a outros, gerou revolta nos britânicos, que declararam guerra à China. E esse conflito levou o nome de Primeira Guerra do Ópio. Nesses eventos, há um fator que traz muito interesse para nós: o poder viciante do ópio. Atualmente, muitas substâncias opioides estão presentes na nossa sociedade devido a seus usos medicinais. Mas será que elas têm a mesma capacidade de causar dependência? E além disso, um país deve se preocupar com isso da mesma forma como a China se preocupou? É o que vamos descobrir hoje. O ópio é produzido pela papoula Papaver somniferum e é extraído para ser utilizado nas suas diversas formas de consumo. O conhecimento sobre seus efeitos remontam a pelo menos 5.000 anos, quando os sumérios descreviam a planta em seus ideogramas como a planta da alegria. Atualmente, muitos medicamentos são feitos com base no ópio, principalmente para atingir seus efeitos analgésicos. A maioria é feita para ser consumida de forma oral, mas também pode ser administrada de outras formas, como injetada na forma intravenosa e intranasal. É amplamente aplicada em pessoas com dores de moderadas a fortes e em casos crônicos de dor, como por exemplo em pacientes oncológicos. Mas esse não é o único efeito dos opioides. Eles também podem causar alterações no humor, euforia e efeitos recompensadores. Algo que é muito visto em um opioide muito famoso, a heroína, que vai merecer um episódio específico aqui na nossa série. Os opioides atingem esses efeitos agindo no sistema opioide endógeno, que fica no nosso sistema nervoso e desempenha papéis importantes no nosso corpo, sendo algumas associadas ao nosso sistema de recompensa e outras associadas à regulação da dor e do estresse. Todos os chamados opioides são substâncias externas ao nosso corpo e que vão agir nesses receptores e vão provocar os respectivos efeitos psicoativos. Esses opioides podem ser sintéticos ou podem ser da classe opiáceos, que são aqueles derivados diretamente do ópio obtido através da papoula. Mais importante ainda do que a ação dos receptores é compreender como isso afeta os neurônios e o nosso cérebro. Como já comentamos em outros vídeos, os neurônios se utilizam de neurotransmissores para se comunicarem. Uma comparação que talvez ajude a entender nossa explicação é imaginar que é como se fosse uma mensagem enviada de um celular para o outro. A pessoa que envia a mensagem pode enviar vários conteúdos diferentes. E a pessoa com quem ela deseja se comunicar tem que ter um aparelho celular e tem que ler a mensagem enviada. Imaginando que, nesse caso, as pessoas são neurônios tentando se comunicar, os opioides têm duas ações que impedem uma comunicação efetiva: impedir que a pessoa envie a mensagem ou impedir que a outra não leia a mensagem enviada. Nos neurônios, nós chamamos aquele que envia a mensagem de neurônio pré-sináptico e o que recebe de neurônio pós-sináptico. Ou seja, os opioides diminuem a transmissão de informação entre os neurônios, tanto inibindo os neurônios pré-sinápticos de enviar sua mensagem, quanto impedindo os neurônios pós-sinápticos de receber qualquer mensagem enviada. E é claro que essa ação não acontece em todo o cérebro e em todos os neurônios.
ela vai acontecer apenas em áreas com maior concentração dos receptores opioides. Os principais receptores opioides são o Mi, o Kappa e o Delta, sendo que cada um deles está associado a diferentes efeitos do consumo de opioides. Algumas variações entre os sintomas causados pelas drogas se devem ao fato de estimularem um desses receptores mais do que os outros. Além disso, as manifestações também variam, porque esses receptores estão espalhados por diversas áreas do cérebro, como a amígdala, tálamo, córtex frontal, o hipocampo e em várias outras. Vale ressaltar que em algumas áreas encontramos apenas um dos receptores específicos. E um opioide importante que você já deve ter ouvido falar é a morfina, que há mais de 200 anos foi obtida na Alemanha por meio do ópio. Na época, a sua ação já era potente, mas quando a via de administração foi mudada da via oral para injeção intravenosa, o efeito passou a ser instantâneo e 3 vezes mais forte. Por isso, hoje esse é o analgésico mais forte do mercado, usado para casos de dores intensas e dores crônicas. E a partir do que já comentamos, podemos entender como que ela faz isso. Lembra de quando eu falei dos 3 receptores opioides principais? O receptor Mi é aquele associado com a maior ação analgésica. E a ação da morfina é direta sobre esse receptor, de forma que ela inibe a liberação de vários neurotransmissores, como noradrenalina, como acetilcolina, e outros opioides também atuam sobre os receptores Mi, mas nenhum como a morfina. É claro que, assim como outras drogas que comentamos aqui na nossa série, os efeitos vão variar com a via de administração, doença, sexo, idade e vários outros fatores. E esses fatores também vão interferir nos efeitos colaterais apresentados, que podem ser dos mais diversos, como sedação, náusea, confusão mental. Alguns deles podem ser potencializados caso haja interação medicamentosa, e por isso é necessário um acompanhamento médico que monitore isso. Além disso, mudanças significativas podem acontecer no cérebro. Por exemplo, um estudo com usuários de metadona, que é um opioide, encontrou redução da substância cinzenta na área frontal do cérebro quando comparado com não usuários. Ou seja, corpos celulares de neurônios sofreram redução na parte da frente do cérebro. Apesar disso, não houve redução da substância branca, que se trata das fibras que ligam um neurônio ao outro. E o mesmo foi observado em outras 2 áreas, na ínsula e no córtex temporal. Outros estudos encontraram também mudança no fluxo sanguíneo do cérebro, sendo que ele diminuiu em alguns casos e aumentou em outros. E isso variou de indivíduo para indivíduo, bem como da área do cérebro analisada. Essas mudanças no cérebro podem explicar algumas alterações na cognição que foram observadas em usuários de longo prazo da metadona. Por exemplo, foram encontradas diferenças em tarefas de controle de impulso, de tomada de decisão, de atenção, de habilidades psicomotoras. Alguns dados ainda divergem em afirmar se essas habilidades retornam ao desempenho normal quando as pessoas suspendem o uso do medicamento. Outros estudos têm encontrado diferenças semelhantes quando se compara usuários de outros opioides. Um dado curioso encontrado em alguns deles é de que, apesar de haver a diminuição da ativação do córtex cingulado anterior em usuários de opioides, algo que pode atrapalhar a execução de tarefas de tomada de decisão, também foi encontrada uma maior ativação de áreas parietais e temporais, algo que pode ser interpretado como forma do cérebro compensar a diminuição da atividade do córtex cingulado. E não dá para deixar de falar de 2 efeitos colaterais que estão associados ao vício em opioides: a tolerância e a síndrome da abstinência. É observado em vários opioides a necessidade de consumir doses cada vez mais altas para obter o mesmo efeito, sobretudo em caso de uso crônico. E isso é agravado pelos sintomas da abstinência, já que quando o adicto fica sem consumir o opioide, ele experimenta diversas sensações desconfortáveis, como dores musculares, dores nos ossos, diarreias,
cólicas, ansiedade e agitação. Na busca para evitar esses sintomas, é natural que a pessoa consuma mais da droga para conseguir alívio. Isso vale tanto para os casos em que as pessoas tomam para fins medicinais sem o devido acompanhamento, quanto para aqueles que iniciam o uso recreativo e depois se tornam dependentes. Em casos de overdose, o pior efeito pode ser a morte do usuário. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2017, o número de mortes por causa de opioides superou o de acidentes de carro ou de mortes por HIV. E a maioria dessas mortes foi devido ao consumo de opioides ilegais, como a heroína, o fentanil, enquanto aproximadamente 1/4 foi devido a substâncias usadas para tratamento médico, como a oxicodona e a hidrocodona. Por causa da gravidade da situação, o presidente Donald Trump, juntamente com o diretor do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, declarou emergência de saúde pública. É claro que é muito importante utilizar essas substâncias para tratamentos médicos. Inclusive há casos em que a pessoa só consegue suportar a dor com o uso de opioides fortes. Nos casos de consumo ilegal de opioides ou do uso inconsciente desses compostos, os problemas podem ser graves. Não houve nos últimos anos um problema como a guerra do ópio ocorrido entre a Grã-Bretanha e a China, mas essa ainda é uma substância com potencial de mobilizar uma nação inteira, como demonstrou os Estados Unidos. A guerra não é mais por razões comerciais, mas sim pela sobrevivência daqueles que precisam de cuidados adequados. E aí, gostou de aprender sobre o ópio? Tá gostando da série sobre vícios? Deixa a sua sugestão aí nos comentários e até a próxima.